O Evangelho segundo narrativa de Mateus, no capítulo 3, verso 12, diz: Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Podemos dizer que a humanidade ela está dividida, conforme esse texto, em duas grandes classes. Apesar de que, no sentido econômico-social, por exemplo, no Brasil, temos a chamada classe A, B, C, D. Os economistas fazem esta divisão. Mas, na palavra do Senhor, só existe duas classes. Ou é trigo, como diz aqui o texto de Mateus, palavras de João Batista, ou é palha. O que seria o trigo? Seriam aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que amam-no, aqueles que vivem para Ele, embora sejam pecadores e indignos aos seus próprios olhos, eles são preciosos aos olhos de Deus. Quem seria a palha? São todos os que não possuem a fé salvadora na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não foram regenerados pelo Espírito Santo. Não têm uma fé viva. Podem ser incrédulos declarados ou manifestar uma crença superficial. Podem possuir grandes dons naturais, influência, mas são pessoas que negligenciam a salvação de Deus. É importante perceber que não existe uma terceira classe. Podemos nos lembrar do exemplo dos dias de dilúvio. Os que entraram na arca e os que ficaram fora da arca. O Senhor Jesus, quando esteve nesse mundo, ele só falou de dois caminhos. O caminho largo, que conduz à perdição, e o caminho estreito, que conduz à vida. Não existe um terceiro. Ou você é trigo ou palha. Você já se arrependeu? Você creu no Senhor Jesus Cristo? Você ama a palavra do Senhor? Então, este é o momento de nós encararmos algumas questões. Um dia, diz o texto, essas duas classes serão separadas. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira. No presente, essas duas classes estão juntas, estão misturadas, até que o Senhor Jesus volte. Trigo e palha estão juntos. Se você é trigo, ama a companhia do Senhor Jesus, estar junto com os irmãos, os santos de Deus, estar juntos das pessoas ímpias é uma grande privação. Deve ficar ansioso pela volta do Senhor Jesus, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Todo o trigo será reunido, nunca mais vai estar separado. Um dia haverá um grande abismo que ninguém poderá ultrapassar. Um grupo será completamente abençoado e outro infeliz. E o texto diz que recolherá no celeiro o seu trigo. Recolherá o trigo num lugar seguro. Ninguém estará faltando que colocou sua fé no Senhor Jesus para a salvação. Cada trigo
será recolhido, e o Senhor é aquele que se preocupa com o seu povo. O Senhor se agrada do trigo. Muitas das vezes podemos ter as nossas falhas, fraquezas, mas o importante é estarmos unidos com o Senhor Jesus Cristo. Ele está sempre do nosso lado. Podemos, às vezes, termos alguma fraqueza, mas nos arrependemos e buscamos estar na presença do Senhor. As circunstâncias da vida não são impedimento. A palavra de Deus diz que ninguém pode tocar naqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, muitas das vezes o Senhor pode nos podar para sermos mais frutíferos. E o mais importante é que o Senhor se importa quando o trigo morre. O tempo de suas vidas está nas mãos do Senhor. Eles são preservados até que estejam maduros para a glória. Nenhuma doença pode levá-los embora, até que o Senhor dê a ordem. Quando esta ordem é proferida, nenhum médico pode mantê-los vivos. Quando eles estão morrendo, os braços eternos do Senhor Jesus estão ao seu redor. Quando partem, é para estarem com o Senhor Jesus Cristo. Que contraste com o descrente. Para este, a morte priva-o de qualquer outra oportunidade e o deixa sem esperança para sempre. Para o trigo, a morte abre a porta do céu, a fim de que ele entre. Então o Senhor se importa com o trigo. No terrível dia da manifestação do Senhor, a voz da trombeta soará, a voz do arcanjo não os aterrorizará. O fogo não os atingirá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 diz: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Mas o texto diz na parte B final: e queimará a palha com o fogo que nunca se apagará. Será uma punição severa, eterna, fogo inextinguível. Não são palavras que gostamos de falar, ou palavras que gostamos de ouvir, mas são palavras reveladas. Precisamos refletir sobre elas. Algumas pessoas não acreditam no inferno. Isto é exatamente o que o diabo falou para Eva. Em Gênesis capítulo 3, verso 4, ele disse: é certo que não morrereis. Mas a Bíblia nos revela este lugar que o fogo nunca se apagará. É um lugar real. A Bíblia nos fala sobre a sua existência. Assim, o Senhor Jesus morreu na cruz pelos pecadores para evitar este lugar real. Este lugar não estará vazio. Um dia, o Salvador, que agora está sentado no trono da graça, se assentará no trono do julgamento. Hoje, ele está convidando: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas um dia, quando ele estiver no trono do julgamento, ele dirá: apartai-vos de mim. Irão estes para o caminho, para o castigo eterno. Mateus capítulo 25, verso 46. Lugar este de lamentação
e sofrimento. O Senhor Jesus, ele disse que o verme, o fogo, as trevas, ranger de dentes, fala-nos também de miséria, fala-nos da mente, da consciência, e são situações muito piores do que as do corpo. Será um lugar eterno. A Bíblia fala para todos sempre, inextinguível, nunca morre. Se alguém que não possui a fé no Senhor Jesus e a santificação no Espírito Santo, pode ser livre. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos essa segurança, porque o apóstolo Paulo disse: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, o pecado, ele não é um mal infinito. Ele precisa ser expiado pelo Senhor Jesus Cristo nesta vida. Para isso, o Senhor Jesus Cristo, ele veio quando ele falou: tudo está consumado. Sua obra vicária, expiatória na cruz do Calvário foi suficiente para nos dar e nos oferecer essa tão grande salvação. E a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, ele nos previne a respeito deste lugar. E nós que cremos na palavra do Senhor, não podemos ficar calados, não podemos ser omissos. Devemos alertar os homens sobre o perigo que estão correndo. Se alguém soubesse que uma casa está pegando fogo e tinha pessoas lá dentro, o que você faria? Você gritaria: fogo, fogo, chamaria os bombeiros para tentar livrar aquelas pessoas que estão lá dentro. Assim também nós temos essa grande responsabilidade diante do Senhor de alertar vidas. Infelizmente, estão indo para esta condenação, e nós temos que alertar, assim como nos alertaram no passado, a respeito da salvação que o Senhor Jesus pode nos oferecer. Esses fatos são reais e verdadeiros. A pergunta que o texto nos faz: você faz parte do trigo ou você faz parte da palha? O profeta Ezequiel, capítulo 33, no seu verso 11, ele fala de um desejo de Deus. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Que Deus te dê essa orientação, este arrependimento, como pregava João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que esse arrependimento chegue ao seu coração e você seja também o trigo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, abençoa os corações, que a tua palavra transforme as vidas, Senhor, de palha para trigo, e assim terem esta grande salvação em suas vidas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.